Fala, turminha! Muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora fazer o nosso estudo aí desse domingão, preparando para início da semana, né? Para a gente estar olhando e analisando o que a gente pode ter de expectativa com o gráfico do mini índice, para a gente ter uma ideia aí de qual é a movimentação esperada. Vamos dar uma olhadinha aqui, só dar uma passadinha rápida no time frame maior. A gente vê o seguinte. Quando a gente olha aqui o gráfico de 4 horas, eu não gosto de ficar analisando esse monte de gráfico grande não, tá? Mas quando a gente olha o gráfico de 4 horas, a gente percebe que ele tem uma confluência com 60 minutos. E é o quê? Foi só por isso que eu mostrei para vocês, tá? Ele teve essa subida, fez essa movimentação aqui, veio capturar a liquidez na região de demanda do 4 horas e veio embora descer, fazendo um sweep aqui embaixo. E aqui entra o ponto de atenção que a gente tem que ter. Por que isso? Porque quando a gente olha aqui, tanto no 4 horas quanto nos 60 minutos, nós tivemos esse sweep aqui embaixo e eu tenho um ponto de liquidez muito grande aqui, que foi resultado pela hora que os compradores seguraram, tá? Naquela subida. E aí, o que acontece? A gente precisa entender o que é que está acontecendo. Qual é a expectativa? E para isso a gente precisa surfar o movimento. Só que antes disso, tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber. Vocês precisam deixar o like no vídeo. Acharam que eu não ia falar, né? Acharam que eu tinha esquecido. Sim, eu comecei a fazer do treino, falar do estudo, mas eu tenho que falar do like, né, galera? Agradecer a vocês. Quinta-feira nós atingimos 230 likes quase. Mas eu preciso que vocês sigam deixando aqueles likes, que é muito importante para nós. E para quem está chegando agora, tem aí a nossa playlist, tem o treinamento, tem o link do canal. O treinamento está mudando a vida de muita gente, então dê uma olhadinha no treinamento. Eu tenho certeza que pode te ajudar de alguma forma, tá? Então, esse era o recadinho que eu queria dar de muito importante, além do que a gente vai falar aqui agora no gráfico. O que a gente fala de importante no gráfico? Primeiro, nós tivemos um sweep aqui, certo? O que esse gráfico precisa fazer para que a gente dê continuidade nisso como se fosse um choque? Ele precisa chegar na zona de demanda e romper a estrutura de novo, captura a liquidez nessa outra zona, aí nós tivemos um rompimento e uma confirmação desse rompimento. Apesar que o choque nós já tivemos aqui atrás, tá? Aqui nós já tivemos no movimento de alta esse aqui, ó, nós tivemos aqui ó, o choque, tivemos a quebra, voltou, fizemos outra quebra, ou seja, o movimento é baixa. Então, eu até vi a galera postando ali no grupo que pode ser um movimento de alta. Gente, sinceramente, se o preço está virado para baixo, vocês têm que ser mais coerente e operar virado para baixo, não ficar passando operação contra a tendência, porque contra a tendência a gente nunca sabe até onde ele pode ir, tá? Ele pode ir aqui de uma vez, como ele pode vir aqui, vir aqui, vir aqui, vir aqui, vir lá e depois descer. Porque contra tendência, manipulação, mitigação são movimentos erráticos. A favor de tendência são movimentos mais direcionais. Então isso é importante vocês saberem. Beleza? Agora é o seguinte. A gente tem que saber quais são os pontos que a gente toma a decisão, né? Por isso que a gente está com um gráfico de 60 minutos. E quais são os pontos importantes? A gente não adianta ficar olhando só os 60 minutos e olhar para esse order block aqui, e olhar para essas zonas de liquidez, porque elas estão muito longe, né? A gente está aqui no 128 mil e isso aqui é lá no 131. Ou seja, se a gente fosse pensar por esse lado, a gente teria que pensar numa quebra de estrutura aqui para voltar e pegar uma compra até lá. Aí sim você consegue surfar esse movimento de pullback, tá? Só que a gente precisa depender da hora e de como vai abrir o mercado amanhã. Porque a gente tem aqui, ó, além daquela movimentação lá de cima, nós temos aqui no time frame menor, essa região aqui que é uma região importantíssima, tá? Essa base aqui.
É uma base muito importante e é por isso que a gente tem que estar atento a ela, certo? Porque ela pode segurar o preço aqui. Aqui pode ser onde esteja a continuidade dessa queda. Dessa forma aqui, ó, ele pode vir, subir, fazer o sweepzinho aqui nesse imbalance dos 60 minutos. Depois ele dá quebra e dá continuidade. Isso é uma coisa que a gente pode ter uma expectativa, mas daí a dizer que você vai querer comprar daqui até lá sem ter uma confirmação muito forte no time frame menor, eu diria, no mínimo, suicida por conta do mercado estar fortemente virado para baixo, tá? Então, assim, mercado está virado para baixo, a gente tem que optar por operações vendedoras, beleza? A partir do momento que ele subiu até aqui, você toma um stop, ele segue subindo, e aí você vende aqui, toma outro stop, opa, fez o choque, aí você começa a comprar. Esse é o longo prazo do Smart Money. O curto prazo a gente traz para o time frame menor e tenta surfar essas ondas aí. Beleza? Então estejam atentos em relação a isso. É isso que a gente vai estar de olho, tá? Hoje eu vou assim, ó, nós estamos num domingo, olhando o gráfico de 1 hora, no máximo 15 minutos, porque aqui são as posições e os pontos que vocês vão estar observando para tomada de decisão, tá? Toda essa região aqui dos 60 minutos, ok? Não é simplesmente, mas no 15 minutos ela em cima, não. Toda essa região aqui. O que vocês precisam ter de atenção aqui é simplesmente o quê? O preço chegou aqui, fez uma quebra, você está entrando a favor do movimento, tá? Sempre de preferência o preço te mostrando que ele está virando. Você simplesmente adivinhar ponto de operação não é nada saudável, tá? Então, isso que a gente olha aqui pro nosso índice, pro pregão de amanhã. E tem também, tá? Se vocês quiserem deixar marcado aí, essa outra zona aqui, tá? Do 15 minutos. Também é uma região interessante. Seria aqui que a gente trabalharia aquela região nossa dos 2 stops que eu sempre falo para vocês. A primeira tomada e a segunda tomada de decisão, sempre a favor da tendência, tá? Esses movimentos aqui, vocês precisam estar atentos em relação a isso. Beleza? Para dar venda, e aí outra coisa, tá? Uma observação importante aqui. Fiquem atentos na abertura do pregão. Cuidem de vocês acharem que isso aqui é um choque, ok? Para que isso aqui confirme, esse movimento aqui precisa fazer de novo uma movimentação. Caso contrário, esse cara ainda está só buscando liquidez. Isso aqui a gente chama da famosa liquidez interna, onde ele vem, captura a liquidez e dá continuidade na alta. Então fiquem atentos em relação a esse ponto aqui, tá? Nos 5 minutos vocês podem ficar espertos nesse ponto aí, com uma possível tomada de decisão, até no próprio 15 minutos. Ó. Foi o ponto onde os compradores ali da notícia de sexta-feira seguraram o preço. Então estejam atentos em relação a isso aqui, tá? Pois esse ponto aqui é importantíssimo. Vou até deixar marcado aqui. Esse candle, inclusive vou deixar marcado esse candle preto aqui, ó. Esse último aqui. E foi o último cara que tentou descer e se foi engolfado. Só que eu vou deixar marcado de cinza, tá? Isso aqui não é Fair Value Gap, é cinza porque vocês têm que ter atenção, beleza? No gráfico de 5 minutos. O que a gente está trabalhando mesmo é com as marcações do 15 ali em cima, que são as marcações mais importantes aí para a gente tomar as decisões. Ok? Bora falar da doleta. Doleta foi ao contrário do índice, né? Vamos aqui dar uma olhada no gráfico de 1 hora. 1 hora no dólar. O que ele fez aqui? Order block dos 60 minutos. Exatamente onde ele abriu. Não chegou a mitigar o order block, mas ele deu uma beliscada nesse imbalance que se a gente coloca aqui a questão do Fair Value Gap, vocês veem que ele tocou no Fair Value Gap no fechamento.
E aí depois ele abre quebrando essa estrutura, tá vendo? Ele já abre fazendo um choque, ou seja, está mostrando que vai buscar os níveis superiores. E é isso que ele foi fazer, ok? Quando a gente olha agora, e olha aqui, ó, foi lá no ponto de liquidez que eu tinha falado para vocês que era o segundo ponto, e deu inclusive a venda nesse order block aqui. Ó, o nosso order block que a gente tinha marcado, que a gente tinha aqui, ó lá, deu até uma vendinha, mas a compra foi até lá. Como que a gente tem aqui situação agora? Primeiro, vamos deixar marcado, seguir marcado esse pavio do 15, porque essa região aqui ela é uma região muito forte, tá? Fiquem atentos em relação a isso. Aqui, agora nós temos um que cenário? Percebam que o preço está fazendo essa mitigação de volta aqui. Para termos uma continuidade vendedora, ele precisaria ter uma rejeição nessa abertura de mercado. Precisaria perder essa zona aqui. E aí tem uma volta para ter uma possível queda, tá? Existe sim pontos lá atrás que ficaram aqui, ok? Nós temos esse order block aqui para trás. Então pode ser que o preço ainda vá até lá, ok? Para isso, precisa de uma mudança de característica. E esse tipo de cenário aqui, ele não é nada favorável para a gente estar procurando mudança de característica. Ele não faz movimentos claros, né? É um movimento de mitigação muito ruim, muito errático. Por isso que nesse ponto, a melhor coisa que a gente tem a se fazer é esperar por tomada de decisão na extremidade do gráfico. Porque aí lá na extremidade a gente vai ter menos risco, né? Deixa eu deixar aqui nos 5 minutos, ó. Tem essa região aqui, desse último candlezão vermelho que tentou subir. Percebam que ele ainda pode ser mitigado. Então, essa zona aqui é uma zona importante que vocês podem, de repente, pensar no preço, fazer uma movimentação e dali a pouco fazer um inducement aqui, quebrar o movimento e voltar a cair para buscar liquidez aqui, principalmente nesses gaps que ficaram aqui para trás, ok? Mas o preço, o dólar está virado para cima, ele fez o choque aqui embaixo, né? Nós temos pontos de liquidez aqui, deixa eu só deixar marcado aqui. Tem esse ponto aqui importante, né? Então, fiquem atentos a essas movimentações do dólar, tá? Porque, como eu venho falando para vocês, o dólar ele está muito ruim, está numa região horrível de se operar, tem que ter cuidado, né? Mesmo aqui, olhando, mostrando para vocês, esse topo aqui é uma zona de liquidez muito forte, porque ele pode capturar liquidez lá em cima. Bota todo mundo a comprar no rompimento desse topo aqui, pega a liquidez em cima e depois volta para baixo. Fiquem muito atentos em relação a isso, tá? Eu tenho certeza que vocês vão tomar aí as melhores decisões com isso. Beleza, turminha? Então era isso. Um grande abraço a todos. Excelente pregão amanhã. Espero os 200 likes aí pra gente voltar com o nosso estudo amanhã. Beleza? Um grande abraço e até mais.